Olá, muito bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu coração em abundância, com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amado e amada do Senhor Jesus, filho e filha do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que nos deu de presente esta manhã a continuidade do fôlego de vida nesta caminhada terrena. E como sempre dizemos, enquanto há vida, sempre haverá esperança. Enquanto há vida, o milagre pode bater a nossa porta a qualquer momento. É só esperar com paciência no Senhor o tempo dele, porque ele não mente, ele não falha. Ele tem o processo para trabalhar em nossa vida. E Deus não é como o ser humano, pula processo ou retrocede processo. Não, a boa obra que ele começou, ele vai com certeza terminá-la. Então, minutos de sabedoria, a inteligência buscando a sabedoria que vem lá do alto, compartilha com você nesta manhã de quarta-feira, 21 de setembro de 2022, mais uma mensagem para a sua edificação, para a sua meditação com o seguinte tema: caindo no buraco negro. A astrofísica, um ramo da astronomia, nos ensina que buraco negro é uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. Ele suga tudo que está à sua volta. Trazendo esta ilustração para a nossa vida emocional e espiritual, o buraco negro é um espaço vazio na nossa vida emocional e espiritual que não foi preenchido pelo conhecimento, pela verdade e a sabedoria da palavra. E também o autoconhecimento da ciência, que nos ensina, que nos dá a possibilidade de aprendermos e utilizarmos a inteligência emocional. Conhecermos as nossas emoções e sabermos lidarmos com as nossas emoções. Uma situação vivida em alguma área da nossa vida em que não foi solucionada, deixando um buraco para trás. E por que negro? Porque a falta de conhecimento, verdade e sabedoria nos torna ausentes da luz que ilumina o nosso caminho. Como poderíamos exemplificar esse buraco negro na nossa vida emocional e espiritual? Vamos então imaginar uma condição, uma circunstância, um problema vivido dentro da nossa própria família por alguma pessoa íntima, próxima de nós, na área da saúde. A pessoa ficou doente, teve um AVC, teve um infarto, teve uma situação difícil, foi internada. E ao tomarmos ciência, ao presenciarmos e acompanharmos essa situação, faltou-nos conhecimento, sabedoria, a própria verdade da palavra de Deus, inteligência emocional, para nos conduzirmos com essa situação. Ou seja, nós não tivemos uma atitude de equilíbrio, de como nos comportar perante esta situação. E aí, esta situação passou. A pessoa foi curada, a pessoa saiu do hospital. Mas, lá na frente, novamente, quando esta situação, nas mesmas circunstâncias se apresentaram, pelo fato de ter se mantido este buraco negro, a situação vai se repetir novamente. Nós podemos utilizar este exemplo na vida profissional também, na vida financeira. Ou seja, qualquer dificuldade
que se apresente à nossa volta e que nos falte sabedoria, conhecimento, entendimento da verdade para ter um comportamento de enfrentamento com esta situação, se nós não aprendermos, se nós não sabermos nos conduzir nessa situação, mesmo que esta situação seja contornada, que ela passe, lá na frente, quando se repetir a mesma situação ou uma situação idêntica, parecida, esse buraco negro que ficou vai nos absorver. Por quê? Nós estaremos na mesma condição anterior. Por exemplo, quando nós encontramos no mundo secular um espaço vazio, uma dificuldade de se passar de um lado para o outro, nós presenciamos, nós constatamos que ali foi construído um viaduto, foi construído uma ponte. Então, não há um buraco onde possa se absorver a pessoa que tente passar de um lado para o outro. Assim é também numa avenida, numa rua, numa estrada. Quando existe um buraco ocasionado principalmente por uma forte chuva, se ele não é reparado, o veículo que passar ali vai ter problema, com sérias consequências caindo neste buraco. Então, quando analisamos essa ilustração, trazendo para a nossa vida espiritual e para a nossa vida emocional, nós precisamos parar e pensar nisso pelo menos um minuto, porque esse minuto de sabedoria pode mudar e pode salvar uma vida inteira. Então, o nosso comportamento diante de um deserto, diante de um vale, diante de uma dificuldade, de uma circunstância difícil, quando esse buraco ele não tem uma solução, quando esta situação não tem uma solução pela verdade, conhecimento e sabedoria, fica-se um buraco negro. E lá na frente, com certeza, poderemos ser tragados por ele. Então, que o Espírito Santo, nesta manhã, possa trazer esta ilustração para você meditar, para você pensar, principalmente mediante a palavra de Deus. Vejamos o que diz o Salmo de número 33, no verso 18. Diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte e os conservar vivos na fome. O Salmo de número 32:8 nos diz assim: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, e sob, ou seja, debaixo das minhas vistas, eu te darei conselho. E quando vamos para o Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 18, nós encontramos o seguinte texto: Então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, mediante esta palavra, nós não precisamos temer. Quando encontramos uma dificuldade, quando nós enfrentamos uma tempestade na nossa vida, seja na área em que for, nós precisamos aplicar o conhecimento, a sabedoria e a verdade da palavra de Deus, como citamos nos Salmos agora. Porque o Senhor nos dá a garantia de que vamos atravessar do outro lado, se nós aplicarmos aquilo que a palavra está nos ensinando. Então, quando não fazemos isso, qualquer coisa que acontece conosco, que acontece ao nosso redor, que acontece com um parente nosso, que acontece com um amigo, com filho, esposa, marido, mãe, pai, seja lá o que for, nos deixa um buraco negro. Por quê? Não aprendemos, não soubemos
enfrentar esta situação? Quando a palavra nos diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Em que circunstância? Como vencedores? A palavra está dizendo que em tudo nós, amparados na palavra, confiantes no Senhor, aplicando os ensinamentos do Senhor, nós temos como enfrentar esta situação e não deixar o chamado buraco negro lá para trás, que com certeza lá na frente, na mesma circunstância, enfrentando as mesmas situações ou situações diferentes que seja, iremos ser tragados por este buraco negro. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Mercê desta palavra, que o Espírito Santo possa trazer um entendimento a você do significado deste buraco negro na nossa vida emocional e espiritual e possa iluminar a tua mente, o teu espírito, a tua alma, para que você, toda vez que enfrentar uma dificuldade, um vale, um deserto, uma prova, você saiba como se conduzir, usando o conhecimento, vivendo a sabedoria, a verdade da palavra de Deus e adquirindo experiências para ensinar a outras pessoas como vencer uma batalha. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.